Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Todos se perguntam desde o início, por que Asta não tem magia? O garoto desde que nos foi apresentado não tinha nenhum poder mágico, mas nunca nos foi dito exatamente o porquê. No vídeo de hoje a gente vai ver todos os indícios, todos os rastros deixados pra trás, pra tentar assim sabermos por que Asta nasceu sem magia, porque ele não possui magia. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, desde o início a gente conheceu o Asta sem ter magia nenhuma. A gente viu ele desde bebezinho bem agitado, diferente do Yuno que tava ali parado, quieto, como é hoje em dia também. Mas o Yuno desde o início, como a gente viu, já tinha ao seu lado uma gema mágica, uma joia mágica. E com o passar do tempo a gente viu que o Yuno cresceu com incríveis poderes mágicos e o Asta nada. Asta nunca demonstrou nenhum tipo de magia, nenhum tipo de habilidade mágica ou algo assim, enquanto o Yuno a cada dia que passava ficava mais forte, apresentava mais poderes. Foi aí que chegou num ponto que o próprio garoto percebeu que ele nunca teria nenhum tipo de poder mágico. Asta percebeu que a magia que ele tanto aguardava nunca ia chegar. E isso aconteceu na cerimônia para receber o seu grimório. Asta foi o único ali que não recebeu nenhum livro mágico, afinal ele era a única pessoa que não tinha mana nenhuma. Nem mesmo nesse momento o garoto chegou a desistir, mas realmente ele queria acreditar que ele pudesse ter algum poder. E o seu poder do nada surgiu na frente dele, como a gente sabe, um grimório do trevo de 5 folhas completamente corrompido, completamente demoníaco, junto com algumas lâminas que no futuro ele veio a dominar. Agora ele já tem 3 espadas e muito poder, mas mesmo assim até o momento Asta não possui uma magia própria. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Nesse vídeo eu reuni algumas teorias e algumas hipóteses sobre a magia de Asta, na verdade, porque ele não possui magia. Muitas teorias foram feitas por mim e por alguns inscritos, e nesse vídeo de hoje eu vou compilar algumas delas e vou comentar sobre cada uma neste vídeo de hoje. A primeira possibilidade que eu vou falar provavelmente é a mais pensada desde o início. Na verdade, desde que ela me veio à mente, eu sempre comento com vocês aqui no canal sobre o fato do Asta talvez ter sido alguém destinado a receber o grimório do trevo de 5 folhas e também aquele demônio que reside ali. Afinal, como a gente sabe, o Asta foi escolhido por aquele grimório, só ele consegue utilizar o seu poder. Diferente dos outros poderes mágicos, diferente dos outros grimórios, as pessoas realmente conseguem tocar e utilizar as espadas do Asta, mas elas são gravemente feridas por aquilo. Aquele grimório e aquelas espadas realmente removem a mana, inclusive do próprio usuário. E se qualquer um pegar nas espadas que o Asta costuma utilizar, sua mana pouco a pouco vai ser sugada até que esse cara perca completamente sua vida. Ou seja, o Asta, por não possuir mana nenhuma, é a pessoa destinada a usar aquelas armas, só ele consegue utilizar. E a gente viu que realmente é apenas ele mesmo que consegue usar esse poder. Afinal, quando o Lich, o detentor original daquelas espadas e o antigo líder dos elfos há 500 anos atrás, pegou a espada do Asta, bem, ela deixou de ser uma lâmina de anti-magia e se tornou a sua lâmina original. Ou seja, ele quebrou a corrupção que estava naquela arma, a corrupção demoníaca, mas bem, ela depois voltou a ser do Asta e agora tá normalzona de novo. Ou seja, apenas o Asta consegue usar aquelas espadas e isso pode não ser uma coincidência. Afinal, como eu acabei de comentar, diferente de todo mundo, quando ele foi na seleção, um grimório escolhido pra ele não nasceu ali. Vários grimórios surgiram sim do absoluto nada e foram em direção aos seus usuários. Grimórios diferentes, alguns gigantes, alguns pequenos, alguns com muitas páginas, alguns com poucas páginas, mas bem. O mais raro inicialmente ali foi o grimório do trevo de 4 folhas que surgiu pro Yuno. Um grimório lendário usado inicialmente pelo primeiro rei mago e também pelo seu companheiro Lich, um grimório que representava um bom agouro. Isso já representava que o Yuno era destinado a grandes coisas e que ele tinha um futuro muito promissor pela frente. Talvez ele tivesse um destino que era mudar todo o reino de Clover. E aí uma coisa mais rara e impressionante ainda aconteceu. Um garoto não recebeu grimório nenhum, ele não foi escolhido por nenhum livro mágico, e isso era algo nunca visto antes. Apenas Asta acabou passando por isso. Ninguém nunca tinha visto algo assim. No mundo de magia, alguém não recebeu o seu grimório, alguém não despertou seu poder mágico. E agora a gente percebe que talvez não ter recebido esse poder seja o destino do Asta, seja o que ele representa pro futuro. Afinal, aparentemente, como eu expliquei pra vocês, não ter magia é o destino do Asta. Isso pra que ele pudesse utilizar o grimório demoníaco, isso pra que ele pudesse usar o poder de um demônio. Como a gente sabe, só o Asta no mundo inteiro pode ser o usuário da anti-magia. Afinal, pra isso ele não teria que ter mana nenhuma pra não perder sua vida ao usar aquele poder. E então aquele grimório também o escolheu, como vários grimórios escolheram diferentes pessoas. Isso porque aquele nasceu do nada na frente do Asta. Ele criou uma atmosfera completamente demoníaca e simplesmente apareceu ali, na frente do garoto, como se tivesse sido enviado pra ele de um outro mundo. Asta talvez desde o início tenha sido escolhido por aquele demônio pra ser o usuário do seu grimório, o usuário do grimório do trevo de 5 folhas. E isso desde que ele era um bebê.
corromper. Então é aí que vem a teoria. Talvez o Asta desde o início tenha sido corrompido por aquele demônio. Talvez não seja necessariamente quando ele nasceu, talvez seja quando ele vivia na igreja de Ag. A questão é, ainda muito jovem, o Asta foi escolhido por aquele demônio e provavelmente ele teve seu poder selado. Como a gente sabe, o demônio da antimagia em algum momento entrou dentro daquele grimório que foi corrompido por um outro demônio, que era o demônio da magia das palavras, da magia do mundo. Foi ele que enganou o Lich e criou aquele grimório do trevo de 5 folhas, mas ele perdeu acesso a esse grimório que foi roubado por um outro demônio. Só o que a gente sabe é que essa corrupção e tudo mais aconteceu há 500 anos atrás no vilarejo esquecido no meio de Ag, que é ali onde se encontra o demônio de Lich. E bem, talvez o demônio da antimagia tenha entrado naquele grimório em Ag, no reino esquecido. Ele viva ali desde o início. E talvez também, como a gente sabe, tem muita limitação no que ele pode fazer, mas ele pode ter se aproveitado do Asta, que ainda era um bebê ou talvez uma criança muito pequena, para o corromper. Como a gente sabe, o demônio da magia do mundo, quando voltou, ele conseguiu corromper mais um usuário do grimório do trevo de 4 folhas. Ele conseguiu enganar e corrompeu completamente sua magia. Ele deixou de ter uma magia de luz para ter uma magia de luz demoníaca, mudou completamente seu poder. Talvez aquele demônio da antimagia não consiga fazer uma pessoa mudar de poder para ter algo corrompido, mas sim, ele tenha sido capaz de remover completamente qualquer resquício de magia de mana de um humano, para que assim ele pudesse o utilizar como receptáculo. Afinal, como a gente sabe, os demônios precisam de alguém para poder andar no mundo humano. Eles não conseguem se manter ali, eles não têm um corpo físico para isso. E para conseguir andar livremente, eles precisam corromper alguém para conseguir roubar o seu corpo, para conseguir ter um corpo físico a partir daí. O demônio da magia das palavras tentou fazer isso com o Lich há 500 anos atrás e ele não conseguiu corrompê-lo e por este motivo não conseguiu um corpo físico. Então depois de um tempo ele fez com Patri, ele corrompeu aquele elfo para conseguir o seu corpo físico e assim fugir, para conseguir dominar o mundo humano. Depois disso ele foi derrotado e não rolou também o seu plano. Mas como a gente sabe também, o demônio da magia das palavras tinha como seu principal poder uma magia de corrupção. Ele conseguia corromper e destruir qualquer coisa que ele tocasse. Seja uma pessoa ou seja magia, qualquer coisa que entrasse em contato com ele teria uma morte instantânea. Ele deixava tudo corrompido, tudo morto. E bem, talvez seja por isso que aqueles que seriam seu receptáculo, seu corpo físico, também tenham seu poder corrompido. Mas a antimagia é diferente, o seu receptáculo não pode ter mana. Afinal, alguém que tenha mana vai acabar sendo consumido pela própria antimagia, e assim a pessoa também acabaria morrendo. Ou seja, de qualquer jeito seria um problema, eles não poderiam corromper qualquer pessoa para conseguir o seu poder integral, para conseguir um receptáculo. Diferente disso então, provavelmente o demônio da antimagia seja capaz de remover o poder do seu usuário, a sua magia e a sua mana, e consumir para si mesmo. Ele consegue utilizar a antimagia para zerar completamente a mana de alguém. E ele pode ter escolhido o Asta para isso desde o início, para ser o seu futuro receptáculo. Afinal, o Asta nunca chegou a manifestar sua magia e depois do nada ele simplesmente acordou com um grimório. Bem, não foi exatamente assim, mas em um momento de precisão a gente viu que o demônio apareceu e aquele grimório também, junto com aquela espada de antimagia. Basicamente, aquele monstro teria se aproveitado da oportunidade perfeita para enganar o Asta e conseguir dar a ele aquele poder, para agora fazer aquele corpo que já tinha perdido sua magia se adaptar à antimagia. E isso para chegar a um ponto onde ele seria completamente consumido e corrompido pela antimagia, e aí o demônio poderia voltar. A gente viu que chegou um ponto da história onde a antimagia estava engolindo o Asta e foi ali que o demônio se manifestou pela primeira vez. Ele conversou com o Asta e bem, levou um fora. O demônio queria roubar o corpo do garoto, disse que pegaria o corpo do Asta, ele poderia até salvar seus companheiros, mas o corpo seria dele. E o Asta não aceitou, ele superou seus limites e conseguiu sim utilizar e dominar o poder do demônio, mas não por muito tempo. Afinal, o próprio demônio se manifestou depois novamente quando o Asta utilizou mais ainda a antimagia. E ali, quando ele venceu o outro demônio que veio de outro mundo, a gente teve uma conversa entre os dois, entre o demônio da antimagia e o demônio do outro mundo. Foi aí que a gente percebeu que o Asta não dominou seu poder e que aquele demônio ainda tá ali pra o pegar a qualquer momento. Então é isso que eu pessoalmente acredito e que eu acho que vai acontecer. Eu acredito que desde o início o demônio do Asta tem o corrompido pra conseguir roubar o seu poder. Mas tem uma teoria de vocês que muita gente vem comentando aqui. E eu posso até mesmo pesquisar mais sobre as possibilidades pra isso acontecer e fazer um vídeo completo caso vocês queiram, mas eu vou falar um pouquinho por cima aqui. Muita gente tá dizendo que desde o início o poder do Asta pode ter sido completamente selado, pode ter sido completamente travado e escondido. Muita gente acredita que isso pode ter sido feito pela Sekiri, pela Nero. Afinal, como a gente sabe, ela possui uma magia de selamento que, bem, consegue abrir e fechar qualquer coisa. E a gente já percebeu que ela consegue abrir e fechar até mesmo magias, então ela poderia sim fazer isso com Asta, ainda mais com ele sendo um bebê. A gente viu recentemente ela selando a magia do espírito da água que havia prendido o Asta. Ela simplesmente se destransformou e aí quebrou aquela magia. Ela simplesmente liberou o Asta de corrente de água. Então a gente sabe que a magia de selamentos pode funcionar até mesmo com uma espécie de anti-magia. Ela consegue abrir e fechar praticamente, literalmente qualquer coisa. E assim ela consegue até mesmo selar magias, como uma espécie de anti-magia mesmo, literalmente. E isso mostra que a magia dela não tem limites, e ela, com o controle que tem atualmente, consegue selar o que quiser, inclusive a magia do Asta, caso fosse necessária, a magia de qualquer pessoa. E como o Asta desde o início apareceu sem magia nenhuma, isso provavelmente poderia acontecer. Afinal, ela teria selado isso desde que ele era um bebê. E existem resquícios de motivos pra ela fazer isso. E se vocês quiserem que eu fale sobre isso aqui em um vídeo específico pra falar selando a magia do Asta, selando o seu grimório real e tudo mais, é só comentar aí embaixo que eu faço mais pesquisas, eu
vou ter que reler bastante coisa pra trazer aqui pra vocês, mas eu acho que dá pra fazer um vídeo muito bacana explicando essa teoria. Outro ponto que a gente não pode esquecer também, é o mais difícil de acreditar, é que tenha sido uma coincidência do destino. Isso foi algo que inicialmente eu acreditava que não poderia ser, afinal o Asta era a única pessoa no mundo inteiro que foi apresentado sem ter nenhum tipo de magia. Mas depois foi dito pela Rainha das Bruxas que pode ter sido uma coincidência ele ter ganhado o poder demoníaco, o poder da antimagia e as espadas daquele usuário, daquele elfo. E isso porque ela disse que o Asta foi só um garoto de sorte, que nasceu sem nenhuma magia e conseguiu o poder da antimagia. Um poder que só ele pode usar, um poder que precisava de alguém que não tivesse magia pra conseguir se manifestar. E aí basicamente ela disse que foi só uma coincidência do Asta nascer sem magia e do Asta receber aquele grimório. Assim a antimagia teria vindo pra ele como uma coincidência do destino. Mas eu acho que isso é o mais difícil de tudo. Afinal, como a gente sabe, o demônio quer usar o Asta como receptáculo e ele não iria querer qualquer um, ele queria alguém forte. E aí o do Asta seria escolhido por uma coincidência. Eu acho que realmente isso faz parte do destino do garoto. E aí eu posso trazer aquela outra teoria pra vocês também. Será que Sekirê tem algum envolvimento com isso? Será que ela selou a magia do Asta pra que ele pudesse receber aquele grimório? Eu vou pesquisar mais e eu posso trazer o vídeo pra vocês caso queiram. Então comente a hashtag aí Sekirê selamento que eu posso trazer, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!